Bom dia, querido. Paz seja convosco. Vamos para mais um Recolhendo Maná. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você no dia de hoje. Meu nome é Matheus, sou vice-líder da Célula Conexão e busquei uma direção de Deus para algo que vai tocar a tua vida. Amém? Sabe, hoje cedo, lá pelas 10h30 da manhã, eu fui ao mercado e eu encontrei o meu amigo Vando Seolim, ele que é assessor parlamentar, e nós por alguns instantes discorremos ali um pouco sobre política, e o Vando me ensinou algumas coisas. E eu fiquei pensando muito nas coisas que ele me ensinou, sobre como se planeja uma vitória eleitoral, e eu fiquei pensando muito mesmo nas coisas que ele me contou. Ele vem de 2 vitórias, ele comemorou bastante as 2 últimas eleições, tanto a nível estadual quanto a nível municipal, e ele me disse que é um planejamento muito antigo, e que daqui a muitos anos ele já tem na cabeça muita coisa que vai acontecer. Então eu fiquei pensando nisso, nossa, o que eu posso aprender com isso? E eu fui buscar uma direção na palavra de Deus, e Deus me falou muito claro, que ele tem a maneira dele de planejar as coisas. E o maná de hoje é planejando a conquista da forma de Deus. Sabe, querido, Deus ele gosta de planejamento. Ele também gosta de surpreender, mas ele gosta que os filhos planejem e se organizem. Ele quer que nós sejamos sempre diligentes naquilo que estamos fazendo. E o exemplo que nós vamos tratar hoje está lá no livro de Neemias. Abra comigo no livro de Neemias, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. São vários versículos, mas você vai me acompanhar. Dá um pause enquanto você procura, depois que achar, acompanha a leitura comigo. Amém? Vamos lá? No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas aos governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as viagens para as vigas das portas, e da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Querido, vamos situar bem rápido no contexto histórico. Neemias tinha acabado de saber que Judá estava tudo quebrada. E ele baixou num desespero, porque era a cidade dele. Então, começa uma grande história marcada pelo mover de Deus e um grande planejamento da parte de Neemias. Vamos trabalhar aqui os aspectos da palavra. Nós vamos falar de 5 hoje. Querido, primeiro aspecto, o momento de planejar. A ocasião pede o plano. Por mais esperador que possa parecer o problema, a situação que tu está enfrentando, o planejamento é praticamente o requisito para o sucesso. Não é falta de tempo na iminência da situação que vão permitir uma ação maluca e inconsequente. Você tem que planejar, pensar no que vai fazer. Quando você vê, ai meu Deus do céu, e agora? Pensa antes. Não sai igual um louco tentando matar 10 cachorros de uma vez só. Não adianta. Você tem que pensar no que vai fazer. Amém? Segundo aspecto, busque uma direção de Deus. Lá em Neemias 1,4 diz que Neemias, ouvindo como estava a situação, ele ficou orando e jejuando vários dias. Ele não parava de jejuar e orar. E o capítulo 1 inteiro não fala que Deus respondeu. Não fala. Ele só mostra o seguinte, do capítulo 2 em diante, Deus começou a prover. A tristeza de Neemias foi usada por Deus para que as portas se abrissem, para que houvesse uma oportunidade para ele ajudar a fazer a diferença. Deus usou a situação, mas Neemias tinha buscado antes. Não fala que teve resposta, fala que teve provisão. O fato de você não ouvir Deus
enquanto você está planejando, não quer dizer que Deus não está vendo, não quer dizer que Deus não está provendo. Você tem que esperar. Amém? Terceiro aspecto, estabeleça de forma clara as etapas. Se você já sabe o que vai acontecer, nenhuma adversidade vai te abater. Neemias tomou esse cuidado. Ele primeiro pediu carta para os reis, porque senão ele ia chegar no portão e não ia deixar passar. O que adianta? Ele ia chegar em Judá? Não ia. Depois ele pediu madeira, porque não ia adiantar chegar lá sem matéria-prima. Ele pensou uma coisa de cada vez. Talvez você está aí almejando um emprego melhor, alguma coisa melhor, mas e aí? Você tem se preparado para isso? Tem tomado cuidado para as coisas acontecer? Você está preparado para assumir aquilo que você está pedindo? E agora? Você está pedindo um namoro? Você está pronto para namorar? Ou vai cair na primeira situação com a namorada que vocês dois ficam sozinhos? Tem que pensar nisso, querido. Planejamento. Você está preparado para receber o que você está pedindo? Pensa nisso, querido. Quarto aspecto. Conte com as pessoas que estão ao seu lado. Neemias contou com o favor do rei. A mão de Deus pesou, mas o relacionamento foi o instrumento. A intimidade do rei com Neemias fez com que ele percebesse a tristeza e as portas se abrissem para a restauração de Judá. Amém? Se ele não tivesse percebido que algo estava diferente, não ia funcionar. Amém? Quinto aspecto, que os seus planos sejam os planos de Deus. A restauração de Jerusalém, aliás, de Judá, sempre foi o plano de Deus. Era uma promessa. A partir do momento que os planos de Deus foram os planos de Neemias, Neemias provou o sucesso e uma felicidade genuína. Mas o que você planeja é aquilo que Deus tem planejado? Você tem pensado nos seus planos como os planos de Deus? Essa é a nossa reflexão, querido. Planejar e buscar sempre a direção dele é que nos garante o êxito em tudo que a gente faz. Querido, tenha um dia abençoado, medite nessa palavra e planeje cada instante do seu dia em nome de Jesus. Amém?